irmãos. Vamos estar dando continuidade às lições bíblicas dominical. Dessa feita na 12ª lição, a conduta do crente em relação à família. O texto áudio diz: por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Efésios 5:31. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A nossa leitura está dividida em dois textos, em Efésios capítulo 5, versículo 21 ao versículo 33, e Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4. O objetivo geral desta lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino pela família cristã. Essa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre a conduta do crente como marido. Está dividido em 3 subpontos. Primeiro, o papel do marido como líder da família. Segundo, o amor como relacionamento primordial. O terceiro, o cuidado do marido com a esposa. Segundo tópico, também está dividido em 3 subpontos. O segundo tópico vai falar sobre a conduta do crente como esposa. Primeiro subponto, o conceito de submissão cristã. Segundo subponto, a condição da mulher cristã. Terceiro subponto, a reverência devida ao marido. Terceiro tópico, a conduta do crente como filho. Está dividido em 3 subpontos, a responsabilidade dos pais, a conduta requerida dos filhos e o mandamento como promessa. Então, essa é a lição. Nós vamos estar falando um pouco, de forma resumida, sobre a conduta do crente em relação à família. Na sequência do estudo da carta de Paulo aos Efésios, estudaremos o texto em que o apóstolo fala da santidade cristã e dos chamados deveres domésticos. Veremos a definição do termo de conduta, estudaremos como a mulher deve se comportar no seu lar, pontuaremos o papel do marido no matrimônio e, por fim, notaremos qual deve ser o relacionamento entre pai e filho. Não esqueçamos que Paulo era o apóstolo dos gentios, conforme Romanos capítulo 11, versículo 13, e, portanto, o efeito do evangelho na vida dos que criam em Jesus era mais do que entre os judeus, visto que se tratava do abandono de muitas práticas que estavam arraigadas na vida daquelas pessoas, que nem sequer tinha tido antes o conhecimento das escrituras hebraicas e que, de certo modo, estava sendo preparado para a nova aliança em Cristo. Por isso, depois de ter ensinado o que era a vivificação em Cristo, e com ela chegava perto de Deus e passava a desfrutar de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, era nisso mostrar com esta nova posição espiritual alterava o comportamento e a conduta de cada um. A primeira observação feita por Paulo é que o destinatário da sua carta, os santos fiéis em Cristo, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 2, não podia andar mais como os gentios, na vaidade do seu sentido, conforme Efésios 4:17. O destinatário da carta de Paulo não era mais espiritualmente gentil, agora pertencia à igreja, este novo povo de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 14. E, portanto, ainda que se mantivesse, aos olhos do homem, pertencente às mais diversas nações existentes sobre a terra, não podia mais andar como eles, ou seja, tinha de ter uma nova maneira de viver, que distinta daqueles que tinha recebido dos seus pais pela tradição, conforme está em 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 18. Os salvos, porém, não têm esta conduta, nem este comportamento. O apóstolo Paulo diz que não foi assim que aprendemos a Cristo, se é que temos ouvido e nele somos ensinados. Quem é ensinado por Jesus despoja do velho homem e se reveste do novo homem, que é criado a verdadeira
santidade e justiça, conforme Efésios capítulo 4, versículo 20 e versículo 24. O salvo tem que deixar a maneira de viver, a mentira e falar a verdade, já que foi salvo pela própria verdade, conforme João capítulo 14, versículo 6. A salvação traz uma radical transformação na pessoa, de modo que o salvo não pode dar lugar ao diabo. Devemos, portanto, resistir a todas as tentações, como também abandonar completamente o pecado, não mais tirando, mas fazendo o trabalho à forma da sua subsistência nesta peregrinação terrena, inclusive para repartir com o que tem necessidade, conforme Efésios capítulo 4, versículo 25 a 28. O apóstolo também afirma que não pode sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só palavra que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não podemos também, o salvo, entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual estamos selados para o dia da redenção, conforme está em Efésios capítulo 4, e o versículo 29 e 30. Definição do termo de conduta. O que é conduta? O dicionário diz que conduta é o modo de agir, de se portar, de viver. Deus constituiu a família e estabeleceu as normas de conduta para que o relacionamento entre seus membros, na Bíblia, o manual divino, encontramos as verdades fundamentais que orientam a família em todos os tempos. É dever de todo cristão ter uma conduta íntegra, independente do modelo e dos padrões da sociedade moderna. Você pode conferir Filipenses capítulo 2, versículo 15, Malaquias 3, 18, 2 Reis 4, 9, Timóteo, 1 Timóteo 4, 12. Conduta cristã da mulher em seu lar. Depois de ter mostrado como viver do cristão deve ser diferente dos gentios, Paulo, que já havia dito que os salvos pertencem à família de Deus, lá em Efésios capítulo 2, 19, começa a mostrar como deveria ser a vida familiar segundo a vontade de Deus. Qual o modelo divino da família que nas escrituras, na cultura gentílica, estava completamente perturbada. A palavra de Deus apresenta o perfil de uma mulher virtuosa, capaz de construir a grandeza do seu lar, como também o oposto, revelando que a tola é capaz de se destruir. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Está lá em Provérbios capítulo 14, e o versículo 1. Vamos ver, à luz da Bíblia, como deve ser o comportamento. Primeiro, submissão ao esposo. Efésios capítulo 5, versículo 22. A expressão submissão quer dizer submeter-se, obedecer, subordinar. Não se trata de uma determinação paulina, e sim de um princípio divino que visa a boa ordem da família. Não significa inferioridade, porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, e ambos têm igual valor, conforme Gênesis capítulo 27, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 8 e 9. O próprio Cristo, sendo igual a Deus, submeteu-se ao Pai para executar o plano da salvação. Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Paulo faz uma analogia comparando o marido com a cabeça e a esposa como o corpo. Logo, a cabeça não pode viver sem seu respectivo corpo, e nem o corpo pode viver sem sua cabeça. Um depende do outro, conforme Efésios capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. A sujeição da mulher a seu marido não pode ser interpretada como sujeição, arbitrariedade, humilhação, desvalorização. Não, deve ser ordenada pelo marido,
mas exercida de maneira voluntária, carinhosa, decente pela mulher. A ordem é aplicar-se a toda mulher cristã, não importa quais possam ser suas próprias habilidades, instruções, conhecimento da escritura, maturidade espiritual ou qualquer outra qualificação em relação à de seu marido, conforme Colossenses capítulo 3, e o versículo 18. A expressão como no Senhor está lá em Efésios 5:22, indica que sua postura de sujeição ao marido é um ato de obediência ao próprio Deus. Nós, como cristãos, nós nos sujeitamos a Jesus Cristo, porque ele nos amou primeiro, conforme primeiro a João, capítulo 4, versículo 19, e provou este amor para conosco, morrendo por nós, quando ainda éramos pecadores, conforme Romanos 5:8. Diante da tamanha prova de Deus, essa prova de amor, nós renunciamos a nós mesmos e passamos a querer viver segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. A influência da mulher cristã na vida do marido não crente, conforme está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz: uma mulher temente a Deus é capaz de influenciar a vida espiritual do marido e dos seus filhos. Pela lei romana, aquele que fosse marido e pai tinha autoridade absoluta sobre todo o membro da sua casa, inclusive sobre sua esposa. Exigir seu direito como mulher livre em Cristo poderia arriscar seu casamento, caso o marido desaprovasse tal atitude. Pensando nesta circunstância, Pedro exalta como a esposa crente deve agir. Primeiro, com sujeição, ou seja, a esposa crente deve ser submissa ao marido, mesmo que ele não obedeça à palavra, conforme 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Conduta santa, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, a parte A. Esta declaração não significa deixar de pregar o evangelho, e sim evitar discussões e permitir que sua vida fale mais que suas palavras. O apóstolo Paulo também deixa claro que continuar na relação do casamento com o cônjuge descrente não contamina o crente. Pelo contrário, a fé do crente tem influência satisfatória, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido, conforme 1 Coríntios capítulo 7 e o versículo 14. Ou seja, o cônjuge não crente não será salvo por sua esposa crente, mas ele poderá ser salvo por meio da esposa, pois ela pode ser o canal através do qual ele venha a ser redimido, conforme 1 Coríntios capítulo 7, versículo 16. Não se trata de uma promessa, e sim de uma possibilidade. Ao contrário do que havia entre os gentios, e que o pai de família tem direito de vida e morte sobre tantos a mulher quanto aos filhos, aqui no modelo divino de família, o marido tem o ônus de fazer o projeto e plano, tendo como exemplo o domínio de Cristo sobre a igreja. Domínio este que não é feito por ameaça, com violência, com intimidação, mas tão somente pelo intermédio do amor. A conduta cristã do homem no matrimônio. O apóstolo ainda retorna ao princípio da família, assim como estabeleceu o Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5, reafirmando que a família somente pode ser formada correta e legitimamente através do casamento entre um homem e uma mulher, conforme Efésios 5:31. Algo que também em nossos dias tem sido negligenciado pela esmagadora maioria da população, que intensifica os problemas de estruturação familiar que tanto mal tem causado à sociedade. Uma conduta totalmente diversa que exigia entre o gentio, onde o marido tinha poder
de vida e de morte sobre as mulheres? Sim, porque a poligamia não era vetada em vários lugares. Mulheres que eram mais nada menos que meros objetos de prazer, sem qualquer direito ou consideração. Bem, por isso, aliás, eram as mulheres particularmente atraídas pelas pregações do Evangelho. Amar sua esposa, como Cristo amou a igreja, conforme Efésios 5:25, Paulo usa o termo cristão pela igreja para dizer que, se formos semelhantes ao esposo, deve amar a esposa. Esse amor é descrito pelo apóstolo como incondicional. Cristo amou a igreja, mesmo com sua fragilidade. De igual modo, o marido deve amar a esposa, apesar dos seus defeitos, conforme 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Segundo, perseverante. Cristo amou e ama e amará a igreja. O marido deve manter o seu amor por sua esposa até que a morte o separe, conforme Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6. O apóstolo Paulo diz que Cristo se entregou por sua igreja para a santificar. Portanto, o marido que ama a sua esposa mantém o seu lar em santificação, evitando brigas, desavenças, mágoas, infidelidades, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Sacrificial. Cristo se sacrificou pela igreja. Assim o marido deve amar a esposa, pois ferirá a si mesmo, e amando, amará a si mesmo, conforme Efésios capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Romântico. Cristo não só se sacrificou pela igreja, como dela cuida e alimenta, conforme Efésios 5:29. O marido deve seguir o mesmo padrão, demonstrando seu romantismo por palavra, conforme Cantares capítulo 2, versículo 10 e 13, mas também por obra, ou seja, dedicando-se tempo agradável, conforme 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33. Reconhecer a mulher como parte mais fraca. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. É dever do marido considerar a sua mulher a parte mais frágil. Quando Pedro chama a mulher de vaso mais fraco, ele não está tratando de inferioridade moral ou intelectual, mas sim reconhecendo as limitações físicas da mulher. Na época de Pedro, se as mulheres não tivessem a proteção dos homens, era vulnerável a ataques, abusos e ao desastre financeiro. Um homem que reconhece a mulher como sexo mais frágil, a protegerá, respeitará, ajudará e sempre irá tratá-la com ternura. O apóstolo Paulo exalta ao marido: amai a vossas mulheres e não vos irriteis com ela, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 9. Se o homem não tiver consideração a respeito com a sua esposa, suas orações não serão ouvidas, para que não sejais impedidas as vossas orações. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, a parte B. O apóstolo temia dizer que e termina dizendo que o marido deve amar particularmente a sua própria mulher, como a si mesmo, que a mulher deve reverenciar o marido, ou seja, a sujeição e a reverência da mulher ao marido nada mais é que relação ao amor, iniciativa de amor apresentada pelo marido. Um aspecto importante desse cenário do apóstolo é que a família no relacionamento conjugal apresenta como uma figura do relacionamento entre Cristo e a igreja, o que implica, aliás, o porquê da luta do inimigo das nossas almas para desfigurar o modelo bíblico da família, exatamente para que não se saiba como deve ser o casamento. Deste modo, se entende como deve o cristão se relacionar com o seu Salvador. Na unidade formada pelo amor, em que o marido tem iniciativa do amor e a mulher responde com a sujeição, assim deve ser o relacionamento conjugal
segundo a vontade de Deus. Igualmente, desta maneira, deve ser o relacionamento entre Cristo e a igreja. A conduta cristã no relacionamento entre pai e filho. Além do relacionamento conjugal, o apóstolo também analisa o relacionamento entre pais e filhos, dizendo que os filhos devem obedecer os pais do Senhor, porque isto é justo, conforme Efésios 6, versículo 1. É dever essencial dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. O pai deve ser exemplo da vida conduta cristã e se importar mais com a salvação dos filhos do que com seu emprego, com sua profissão, trabalho na igreja ou posição social, conforme Salmo 127, versículo 3, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 9. Vejamos o que Paulo diz. Esta obediência deve ser feita ao Senhor, ou seja, os pais não devem ser obedecidos com suas ordens contrariadas à palavra de Deus. Por mais importa obedecer a Deus do que aos homens, conforme Atos capítulo 5, versículo 9. Era efetivamente uma grande novidade a mostrar claramente que estamos em um novo povo, a igreja, que é regida pelas leis próprias. Não provocar a ira dos filhos, conforme Efésios 6,4, o pai tem o dever de disciplinar e corrigir seus filhos, castigar os teus filhos, e terás descanso e dará delícia à tua alma. Provérbios 29, versículo 17. O castigo fixo, aplicado de maneira apropriada, torna o filho sábio, conforme Provérbios capítulo 28, versículo 7. Livra sua alma do inferno, conforme Provérbios capítulo 23, versículo 13 a 16. E com resultado trará alegria aos pais, conforme Provérbios 29, 17, Provérbios 19, 18, Provérbios 10, 1. Negligenciar suas necessidades, não tentar entendê-la, espera demais dele, só segue o amor para conseguir que faça o que quer, em troca de carinho, força a aceitação de seus salvos e ideias, se recusa a admitir seus próprios erros. A correção não deve ser feita com tirania, muito menos ira, e sim com amor, para que os filhos não percam o ânimo, conforme Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 10, Colossenses capítulo 3, versículo 21. Criado da doutrina da demonstração do Senhor, conforme Efésios 6,4, são os pais e não a igreja que tem a principal responsabilidade de, através do ensino, transmitir sua herança espiritual e moral aos filhos, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 9. Este legado em torno da experiência especial do livramento divino do pecado, conforme Romanos 6, 23, da revelação de Deus em Jesus Cristo, conforme João 14, 6, Hebreus 1, 1, da sua morte na cruz, conforme João 3, 16 a 18, Tito 2, 11 a 14. A salvação e santificação dos filhos deve ser a maior preocupação do pai, conforme Lucas capítulo 17, Mateus capítulo 19, 14, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 17, 2 Timóteo capítulo 1, 5, Jó capítulo 1, 5. Criado na doutrina e administração do Senhor em uma sociedade que despreza os princípios e valores cristãos, não é uma tarefa fácil. É preciso diligência, persistência, maturidade e, acima de tudo, o exemplo dos pais, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Pais que ouvem e obedecem e amam a Deus, servem de modelo para os filhos e, consequentemente, os filhos seguirão o exemplo, conforme Timóteo capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15. Nos dias odiemos, esta questão de obediência aos pais tem sido questionada em muitos lugares, o que não pode ser um absurdo aceito por parte da igreja.
princípio da autoridade é fundamental para a convivência pacífica, harmoniosa entre as pessoas, e tudo começa com a obediência ao Pai. A rebeldia é como pecado de feitiçaria, conforme em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. E é algo que é próprio peculiar do inimigo de nossas almas, que foi o primeiro rebelde, de modo que não podemos admitir a aprovação de leis que diminuam o poder dos pais sobre os filhos, como, por exemplo, a malfadada lei da palmada. O apóstolo lembra que a honra aos pais é o primeiro mandamento com promessa, de modo que, além de trazer paz social e uma convivência harmoniosa, a observância deste mandamento permite que o filho tenha uma vida longa sobre a face da terra. Longevidade que não deve ser interpretada apenas como qualidade de ano de vida ou quantidade de ano de vida, mas também como qualidade melhor de vida, pois Paulo lembra que a promessa é que os filhos irão bem, ou seja, terão uma vida qualificativa e quantitativa. O dever dos filhos no relacionamento com seus pais está lá em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 3. Existem padrões divinos para o marido e a mulher, mas também para os filhos. Ele consiste no dever de honrar, respeitar e obedecer aos pais, bem como de ser agradecido e evidenciar a dignidade dos filhos. Obediência e honra aos pais, conforme Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. O filho deve estar debaixo da autoridade dos pais em submissão e obediência, porque é um mandamento de Deus, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 12. Paulo apresenta 4 razões para que os filhos obedeçam ao pai. Primeiro, porque é justo, é um mandamento, traz bem, para que faça bem e longevidade, conforme Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. Há uma diferença entre obedecer e honra. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Honra significa respeitar e amar. O filho não deve desobedecer a Deus ou obedecer aos pais. Não. Se requer que o filho adulto obedeça aos pais, tirando. Os filhos são obrigados a obedecer enquanto estiverem sob o cuidado dos pais, mas a responsabilidade de honrá-lo é vitalícia. Jesus nos deixou o maior exemplo de obediência aos pais. Desceu com ele para Nazaré, ele foi submisso. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 51. O apóstolo Paulo afirma que a obediência aos filhos, aos pais, é agradável ao Senhor, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 20. Algumas atitudes dos filhos que honram os pais. Honrar os pais é um imperativo, ou seja, uma ordem, pois se constituiu numa obrigação moral imposta por Deus, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 12, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Nesta obrigação deve ser levada a sério pelos filhos por toda a vida. Na Bíblia, nós encontramos como procede os filhos que honram os pais. Comporta-se dignamente, conforme Provérbio 10, 1, Provérbio 15, 5. Ouve a correção, Provérbio 13, 1. Traze alegria, Provérbio 23, 15, 16. Provérbio 23, 24. Provérbio 27, versículo 11. Não despreze na velhice, Provérbio 23, versículo 22. Ajuda no sustento financeiro quando necessário, 1 Timóteo capítulo 5, 4 e 8. Marcos 7, 10 a 13. Tem gratidão e cuidado, 1 Timóteo 5, 4 e 8. Ajuda dos afazeres domésticos, Gênesis capítulo 29, versículo 9.
1 Samuel, capítulo 15, capítulo 17, versículo 15. Ama seus pais. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Os pais devem exercer autoridade, mas jamais devem provocar ira em seus filhos. Ou seja, não devem tomar atitudes que gerem revoltas, mágoa, ressentimento junto ao seu filho. O que perturba o relacionamento entre pais e filho ao longo dos anos. Muitos pais hoje, na velhice, sofrem um tratamento cruel por parte de seus filhos, que muitas vezes o abandonam ou deixam asilados sem qualquer contato ou assistência. Precisamos porque, então, por ele, na terceira idade, no final da vida, toda a ira que plantamos quando estávamos no vigor de suas vidas e seus filhos eram menores indefesos. Os pais, em vez de agir de modo carnal, querem prevalecer sobre o filho, devem isto sim criar uma unidade de demonstração do Senhor. No texto sagrado temos belíssimas exemplos de pais que souberam ensinar o caminho do Senhor para o seu filho, e tal educação trouxe excelente resultado, não só para os filhos, mas para o povo de Deus. Contudo, como é o caso de Moisés, ensinando sua primeira infância por sua mãe Joquebede, Timóteo, ensinado por sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Mas também temos exemplos de pais que foram extremamente negligentes no ensino dos seus filhos. Apesar de serem grande homem de Deus, nessa sua negligência, fizeram com que seus filhos trouxessem grandes prejuízos aos povos, como foi o caso de Salomão, que antes da educação e negligência que lhe deu seu pai Davi, mesmo tendo pedido e obtido sabedoria de Deus, acabou por enveredar pelo caminho da purificação de mulheres que levaram à idolatria. E mesmo tendo se arrependido, acabou levando a divisão de Israel em dois reinos, de Manassés, que não foi devidamente educado por seu pai, Ezequias, que acabou por selar o destino de Judá para o cativeiro antes a enormidade do pecado que cometeu e levou o povo a praticar, conforme Jeremias capítulo 15, versículo 4. São os pais que devem ensinar a sã doutrina para os seus filhos, e o fazendo ainda, quando envelhecer, os filhos não se esquecerão do que aprenderam, conforme Provérbios capítulo 22, versículo 6. Israel só existe como nação até o dia de hoje, porque a geração após geração, os pais têm ensinado a lei para seus filhos, e mesmo sem ter tempo, sem ter até pouco tempo, segue território próprio para se estabelecer, a cultura judaica tem se mantido existente e não tem sido assimilada pelas outras nações, porque a família continua sendo o principal local de ensino da lei, conforme havia sido ordenado pelo Senhor, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9, Deuteronômio capítulo 11, versículos 18 e 21. Então, para concluirmos esse breve resumo da lição, né? A lição que tem como tema a conduta do crente em relação à família, podemos concluir que a Bíblia não fala somente a instrução da família, como também destaca quais os papéis que cada um dos membros que compõem deve exercer para que esta permaneça unida espiritualmente, saudável na presença de Deus. Devemos seguir e cumprir a palavra de Deus em todo o tempo, a despeito de todas as mudanças ocorridas na sociedade, pois fazendo assim, seremos abençoados. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, versículo 4, que é o salmo da família. Então, meus amados irmãos, de uma forma clara e objetiva, falamos o resumo desta maravilhosa lição, a conduta do crente em relação à família. Nós sabemos que a família foi a primeira instituição criada por Deus. Então, que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe as cristãs. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima lição. Compartilhe com os amados irmãos.
inscreva no canal para que possamos alcançar mais e mais irmãos nesta obra. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos.